Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos e ouvintes inscritos em meu canal, amém? Irmãos, eu venho aqui através desse áudio e vídeo para poder tratar, de um breve assunto referente a um vídeo que foi dividido em duas partes de exortação, ao nosso irmão Eric Ribeiro e o pastor Sandro Bosa. Irmãos, esse vídeo foi feito referente a um vídeo, e alguns outros, mais especificamente um vídeo, o qual eu vi o pastor Sandro Bosa falando da aparência física, da nossa irmã Graça, acho que é Graça Ribeiro, sei lá, mas é Graça, o nome dela, ali onde ele falava ali dos dentes dela, da aparência física, falava que ela estava com o espírito de Maria Mulambo, e ali, falando que uma mulher que tem sangue de Deus não tem aquele semblante ali. E se a gente for ver em Isaías 53, a Bíblia fala que o Senhor Jesus não tinha parecer nem formosura. Ou seja, a Bíblia fala que quem olhava para ele, nenhuma beleza via, a fim de que o desejasse. Era um homem, irmãos, de dores, era semelhante a uma raiz seca. Que raiz que é bonita. A Bíblia fala, o profeta Isaías Salas, que a expressão de Jesus, era semelhante a de uma raiz seca, igreja? Então Jesus era uma pessoa simples, humilde, não tinha uma formosura física. Até mesmo para a gente ver que para os soldados poder pegar Jesus, para eles saber quem era Jesus em meio ali aos discípulos, Judas teve que beijar na face para eles saber quem era o mestre, porque Jesus não destacava em meio à multidão. Então, referente a isso aí, ele fez um vídeo, alguém mandou para ele via WhatsApp, ele interpretou mal ali o vídeo. Eu não fiz um vídeo defendendo o Eric Ribeiro, eu fiz um vídeo exortando o pastor Eric Ribeiro e o irmão Eric Ribeiro e o pastor Sandro Bosa. Então eu deixei só o terceiro vídeo, que foi um vídeo de referente à exortação, e ali glorificando a Deus e comemorando pelo irmão ter recebido de bom grado a exortação. Então, para ficar ciente as partes aí, inclusive o pastor Sandro Bosa, meu irmão, momento algum eu fiz vídeo defendendo o Eric Ribeiro. Eu não faço vídeo defendendo as pessoas, eu faço vídeo pregando a palavra de Deus. Se as pessoas enquadrar na palavra, eles vão ser protegidos pela palavra de Deus, e se não estiverem de acordo com a palavra, eles vão ser repreendidos pela palavra de Deus. Então o pastor Sandro Bosa falou no seu vídeo que eu deveria me colocar no meu lugar, porque a mim não foi dada a autoridade de exortar um pastor, um reverendo ou um bispo, porque o bispo, ele deve ser irrepreensível, ou seja, ele não pode ser repreendido por ninguém. Isso é o que ele falou, e ele mencionou a Bíblia aqui. Nós vamos entrar na Bíblia e ver se o entendimento dele está correto. Porque uma coisa é nós, igreja, interpretar a Bíblia, já fazemos interpretação de texto na escola, na faculdade, nos cursos técnicos. Mas a Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser revelada, e o Senhor Jesus só revela a quem é humilde, quem está disposto a ouvir e obedecer. Quem pega a Bíblia apenas para estudar, para confrontar, debater, irmãos, e ganhar dinheiro, mercantilizar o Evangelho, o Senhor Jesus não revela a ele a palavra, porque nas suas escrituras ele disse: graças dou a ti, ó Pai, ó Deus dos céus, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, ou soberbos entendidos, e as revelastes aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque isso te aprovo. Então vamos ver que o significado da palavra é irrepreensível, e vamos ler a Bíblia lá, o versículo que fala, a qual ele falou. Ele foi muito educado comigo, agradeço a Deus por isso, ele também é uma pessoa abençoada por Deus, mas a repreensão, irmãos, está sobre todo ser vivente. Davi foi repreendido pelo profeta Natan, sendo rei, foi pastor e rei, irmãos, ia ter juízo, porque Davi julgava muitas causas ali em Israel, e o profeta Natan repreendeu, e ele recebeu ali com amor, reconhecendo o seu erro. Mas o pastor Sandro Bosa falou que o pastor não pode ser repreendido. Então vamos ver. Significado de irrepreensível: que não merece censura, que não merece ser repreendido. Conduta irrepreensível,
que não há falhas, perfeito. Então, aqui na língua portuguesa, o significado da palavra irrepreensível é que não merece censura, que não merece ser repreendido, conduta irrepreensível. Então, a Bíblia, agora vamos ver o que a Bíblia fala aqui, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, vamos ver aqui, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Interrogação. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Glórias a Deus. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Glória a Deus. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. Amém? Então, tem aqui para o entendimento dos ouvintes. Então, pastor Sandro Bose e os demais irmãos e ouvintes, a Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja ser pastor, aquele que deseja ser um bispo, um líder religioso, entre aspas, ele deve ser uma pessoa de conduta irrepreensível, ou seja, o apóstolo Paulo está instruindo que as pessoas que desejam ser mestre, as pessoas que desejam ser pastor, as pessoas que desejam ser bispo, elas devem ter uma conduta irrepreensível. Ou seja, ele está falando, por exemplo, para os irmãos entenderem, o pastor Sandro Bose, se o senhor quer ser bispo, se o senhor quer ser pastor, a sua conduta deve ser irrepreensível. Ou seja, o senhor deve ser um homem de bom testemunho no meio da sociedade. O senhor deve ser um excelente pai de família, marido de uma mulher só, Então, uma vez eu lembro que teve um conflito ali do pastor Júlio César e aquele outro pastor lá também, um que tinha um leão desenhado lá, eu esqueci o nome dele agora, que o pastor Júlio César fez uma pregação contra a pessoa divorciar e casar de novo, e esse irmão tinha feito o leão pentecostal, e ele tinha feito um aqui pode. E, irmãos, eu vi aí o pastor Sandro Bosa concordando com a pessoa divorciar e casar de novo. Então, ou seja, uma pessoa que está no segundo casamento, ela não pode ser pastor, ela não pode ser bispo, não que o pastor Sandro Bosa esteja. Então, porque ele deve ser marido de uma só mulher. E a Bíblia fala em Coríntios, capítulo 6, 7, ali, se os irmãos meditarem bem, Romanos, que por quanto viveu o marido, está ligado à mulher ao marido, e por quanto viveu a esposa, o marido está ligado à mulher. Então, a Bíblia fala que até que a morte os separe, é o juramento que nós fazemos. Então, uma pessoa que divorcia e casa de novo, ela está em adultério diante de Deus. E a Bíblia fala ali que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Então, nós vemos que a maioria dos pastores não estão dentro dessa palavra. Eles já estão no segundo, terceiro casamento com a primeira esposa ainda viva. Então, estão em adultério. Mas não é o caso do pastor Sandro Bose. Então, ele me respondeu ali com bastante educação, serenidade, Ele me reconheceu sendo um homem de Deus, amém. Não esforço para isso, Deus me reconhecendo já está na bênção. Mas então, só para deixar bem claro que o pastor pode ser sim repreendido, exortado. Tanto que se os irmãos verem o vídeo, eu falei, eu acho que esse vídeo eu estou até com essa camisa, que é meu local de trabalho. Eu faço trabalho de marcenaria aqui no fundo, que é uma lojinha que eu tenho. Então, no vídeo eu estava mencionando ali que
né, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos exortar qualquer autoridade. Então, quando eu fiz o vídeo, ao contrário dos irmãos, né, até mesmo do pastor Sandro Bosa, Eric Ribeiro, e os demais irmãos que fazem vídeo de exortação, eles fazem vídeos diários, né, irmãos? Então, Deus não usa ninguém diariamente para sair exortando os outros. Muitas das vezes eles pegam um vídeo aí no YouTube, uma situação escandalosa, e fazem comunicado, eles fazem um resumo daquilo ali que está no vídeo, né? Eles fazem um vídeo sobre aquele vídeo ali. Não levanta a fundo a vida das pessoas. Simplesmente vê um vídeo, o primeiro erro da pessoa, e já faziam aqueles vídeos ali até zombando, chamando as pessoas de vagabundo, chamando as pessoas de safado, até de pedófilo. Já ouvi ele chamando o pastor Júlio César, uma coisa ridícula de se fazer, né? O Sandro Bosa já vi ele chamando aí num vídeo, né, igreja? Então, o que acontece? E o vídeo que eu fiz foi para a igreja entender. Então, o vídeo que eu fiz foi aconselhando os irmãos a isso, a repreender as pessoas, igual a Bíblia aconselha, a repreender com amor, né? A exortar com amor, temperança, longanimidade, não para a perversão dos ouvintes, mas para a edificação da igreja. Ou seja, quando nós vamos corrigir uma pessoa, exortar, essa não é para a pessoa desanimar na fé, abater a pessoa, não. É para poder ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho, a voltar para o caminho, né, irmãos? E chamando a pessoa de safado, vagabundo, pedófilo, não vai edificar, não vai ajudar essa pessoa a voltar ao caminho, vai provocar a ira, e a Bíblia fala que aquele que provoca a ira do teu irmão é homicida, né? Aí o pastor falou então que ele deve ser irrepreensível, que eu devo pôr no meu lugar. Mas o pastor Sandro Bosa, quando eu fiz o vídeo que eu fiz repreendendo, exortando o irmão e o Eric Ribeiro, eu fiz exortando vocês, né, pelo Espírito Santo. Foi um vídeo sereno, com palavras de amor, bíblica e de edificação, tanto que edificou aí o nosso irmão Eric Ribeiro. Ele me agradeceu, ele mudou os palavreados. Os irmãos que acompanham o canal do Eric Ribeiro observaram aí que os palavreados do Eric Ribeiro mudou. Ele não chama as pessoas mais, assim, ele não usa essas palavras torpes para perversão dos ouvintes. É claro que tem que melhorar muito, assim como eu e todos nós. Então é isso aí, amém? Então o pastor, resumindo, o pastor dele pode ser sim exortado pelo Espírito Santo de Deus por alguém que anda nos caminhos do Senhor. Agora, o que ele não deve, né, irmãos, o que ele não deve é dar mau testemunho. O que ele não deve, né, é ser um homem de escândalo. O que ele não deve, né, é ser um homem carnal. Então, o que ele não deve ser, que a Bíblia está falando aqui, né, o que o bispo ou o pastor, ele não pode ser um homem carnudo. Ele não pode ser um homem iracundo, um homem soberbo. O que é um homem soberbo? Um homem que não aceita a repreensão. Ao contrário do que o pastor falou. Se o pastor não aceita uma repreensão, então ele é soberbo. E a Bíblia fala para nós não repreender o soberbo, porque o soberbo vai escarnecer de nós. Mas repreende os humildes, que eles vão agradecer. Indiferentemente se o pastor tem 40, 30 anos de bagagem, nós devemos respeitar a todos, né, irmão? Submeter a todos, não só às autoridades, mas aos irmãos também. O apóstolo Paulo fala que nós devemos submeter uns aos outros. O que é submeter uns aos outros? Para não se achar tão grande, para não se achar maior do que ninguém. Submeter é se pôr abaixo, reconhecer que é menor do que o seu irmão, do que a sua irmã. É isso que a Bíblia aconselha. Então, o vídeo que eu fiz aí, o pastor Sandro Bosa, foi isso aí, amém? Foi para a sua edificação, edificação dos ouvintes, e esse também está sendo. Então, o Senhor pode ser sim repreendido. Eu não sou obreiro, eu não sou pastor, não sou missionário. Pela misericórdia, o Senhor me usa como evangelista, né? Mas, se eu tenho o Espírito Santo, eu posso exortar qualquer pessoa pelo Espírito Santo de Deus. Que a exortação, ela não é para perversão dos ouvintes, não é para te abater na fé, mas sempre edificar. E você falar dos dentes de uma pessoa pobre, que tem umas condições financeiras vulneráveis, é triste. Então vocês podem ver que vocês exageraram em algumas coisas, e tanto o Eric Ribeiro quanto o Senhor, vocês podem ter arrependido, Deus ter perdoado, mas vocês estão colhendo o que plantou. Né? As palavras que vocês falaram do Tiago Souza, tem algumas coisas do Tiago Souza que realmente eu vi que não estava agradando a Deus, mas isso aí é coisa de ser lapidada, tinha que exortar ele com amor, se Deus mandasse, né?
algumas palavreadas que você falou do pastor Júlio César, eu já exortei o pastor Júlio César, tem vídeos aí, eu exortei, assim como o do Eric Ribeiro, que eu tirei o dele também, porque ele conversou comigo, a repreensão chegou até ele, então não tem necessidade de ficar aí para ficar ganhando visualizações, que as pessoas amam fofoca. Vídeo que fala de Jesus tem poucas visualizações, mas que cita o nome de terceiros, é os mais visualizados em todos os canais. Então, aí vocês falaram palavras pesadas da irmã Graça, né? Ela até excluiu o canal dela aí, parece, do YouTube. Mas você pode ver que os seus canal também tá agora só a contenda, né? Um levando o outro na justiça, um pensando em matar o outro, sei lá, discutindo, batendo boca, e não tá edificando ninguém nada, né? Não tá edificando nem a si próprio e nem os ouvintes. Mas podem ver que Deus está fazendo com vocês dois igual fez com Josafá, né? Igual fez com os inimigos de Josafá. Foram perseguir Josafá, Josafá se humilhou diante de Deus, e Deus enviou um espírito de contenda e os próprios inimigos de Josafá se mataram. E pode ver que vocês dois se uniram para falar de pessoas que têm a unção de Deus, que poderia estar em falha sim, mas vocês falaram palavras que não deveriam falar para matar, para ferir, para bater, né, a ponto da pessoa excluir um canal, né? E podem ver que vocês dois estão aí agora tentando engolir o outro, né? Um leva o outro na polícia, outro leva na justiça, um se sente ameaçado. Isso é a mão de Deus, né? A mão de Deus sobre vocês. Então vigiam daqui para frente. Pegue esse exemplo, né? Pegue esse exemplo e segue adiante, né? Quer exortar alguém, exorta com amor para edificação e não para ganhar inscritos, não para ganhar status, não para poder subir no pedestal pisando nos outros. Amém? Porque quem faz a cabeça dos outros de escada cai, porque quem está sendo pisado cai e vocês caem junto com eles. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe nosso irmão Eric Ribeiro, o pastor Sandro Bos e a todos os ouvintes em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus.